João, capítulo 6, do verso 37 ao verso 40. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia, juntos. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Vamos orar? Querido Deus, como já cantamos hoje com o hino 22, a Tua palavra é doce, é mel, que vem alegrar as nossas vidas, fortalecer os nossos corações, nos encher de esperança. E aqui estamos como Teu povo, prontos, preparados para nos alimentar de Ti. Fala-nos, ó Deus, venha com Teu Santo Espírito, revela para nós a Tua verdade, para que saiamos daqui alimentados, para que saiamos daqui com um novo ânimo, para continuar na caminhada e na jornada. Oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. É difícil você balizar a justiça e a complacência ou a misericórdia. Às vezes nós somos implacáveis em algumas situações, geralmente naquilo que nos favorece. Nós queremos os nossos direitos, queremos que as pessoas nos respeitem e às vezes somos implacáveis na exigência disso. Mas quando a situação é o contrário, às vezes nós somos complacentes. Nós não queremos que as pessoas ajam com a gente com tanta veemência ou com tanta justiça. Queremos que as pessoas tenham misericórdia quando a gente erra, né? Essa relação é uma relação complicada, uma relação tensa. E quando olhamos para a sociedade, percebemos isso também. Você vê no mundo vários países que são implacáveis com as suas leis e suas regras. Quem quebrar vai sofrer duras consequências. Mas existem outros países que são marcados por uma tremenda impunidade. E nós estamos inseridos nesse contexto de um país onde a impunidade está estampada aí, para quem quiser ver. Essa semana eu estava ouvindo uma rádio, e essa rádio falando de uma situação que eu gravei, meus amados. Eu peguei o meu celular e falei, eu preciso gravar isso e guardar esse arquivo, porque o jornalista estava falando sobre o que aconteceu numa comunidade, onde os traficantes receberam armamentos novos e eles precisavam treinar o uso desses armamentos, e eles comunicaram à comunidade que ia fazer isso. Podem ficar tranquilos, vocês ouvirão barulhos de tiro aí, mas é só treinamento, né? E aí apareceu um desavisado na comunidade e ficou assustado, mas quando ele olhou para todo mundo, estava todo mundo tranquilo. Ele falou, gente, o que está acontecendo? Ele perguntou a um camelô, o que está acontecendo? Ele falou, não, o pessoal só está treinando o armamento novo que chegou, mas está tudo bem. Inclusive os policiais estavam tranquilos, porque haviam sido comunicados. E essa reportagem foi até num contexto que a polícia fez uma operação de treinamento aqui no túnel Rebouças para as Olimpíadas e não avisou a comunidade. É bem o nosso país, né, gente? As coisas aqui funcionam mais ou menos assim. Mas aí quando você olha para a política, não te dá muita esperança também. Você vê, parece que vai todo mundo sucumbir ali, vai cair todo mundo, se continuar nessa linha de justiça. Mas não é só na política, se você olha para as negociações, sempre tem esse sentimento da trapaça, né? Alguém querendo te trapacear. Vivemos inseridos num mundo, numa realidade onde o certo não tem valor nenhum e o que é errado é supervalorizado, e às vezes isso entristece o seu coração. Essa realidade pode entrar no mundo religioso. Tem pessoas que constroem nas suas mentes uma figura de um Deus que você pode fazer o que você quiser, que você não vai ter problema. Ele é muito bom, ele é muito misericordioso, ele não é um Deus que disciplina, ele não é um Deus que vem tratar você com mão severa. Mas já existem outros que vivem uma neurose. Eles acreditam que Deus é alguém que está de olho o tempo todo, e qualquer coisa que você fizer de errado, Deus será implacável com você. E aí essas pessoas, elas
tendem a acreditar ou a pensar que elas não podem errar em nada, porque se errar perde a salvação. Imagina se eu estiver mentindo, Jesus voltar, eu fico. Então eu não vou mentir para não perder a minha salvação. E aí, quando olhamos para esse texto, ele está inserido num contexto onde Jesus está falando com uma multidão, um povo que gostava de estar perto dele. No versículo 2 desse mesmo capítulo, Jesus estava cercado por muita gente, e essas pessoas foram até ele porque ele fazia sinais. Todo mundo que faz sinais, ou todo mundo que tem alguma ação miraculosa, atrai multidões. E Jesus atraía. Essas pessoas iam até ele porque ele era um indivíduo diferente. Ele fazia coisas sobrenaturais, ele curava, e todos queriam estar perto dele. E aí você tem, nesse momento, Jesus olhando para aquela multidão que estava ao redor e que já estava com fome e não tinha nenhum lugar para suprir milhares de pessoas, suprir alimento para toda aquela multidão. E Jesus então fala com André: André, como nós vamos fazer para alimentar um dos seus discípulos, né? Como nós vamos fazer para alimentar essa multidão? André fala: Jesus, vai custar uma nota, nós não temos dinheiro para isso. E aí Jesus fala: então vê o que tem aí. E aí eles encontram um menininho que tem lá os seus 5 pães e 2 peixes, e Jesus pega 5 pães e 2 peixes, multiplica, e faz com que toda aquela multidão consiga comer e comer bem, e sobram ainda 12 cestos. E aí todos ficam impressionados. E qual é a conversa que surge no meio da multidão? Esse é um profeta, ele é o Messias, ele é o Salvador, nós precisamos fazer dele o nosso rei. E Jesus, percebendo essa movimentação política, e consciente de que o propósito dele ao vir ao mundo não era tomar o reinado de Israel, ele sai quieto, caladinho, deixa todo mundo lá comentando isso, até os seus discípulos ele os deixa, e Jesus vai para o monte ficar sozinho. E Jesus sozinho no monte, os discípulos resolvem ir para Cafarnaum. Eles pegam um barco, estão indo para Cafarnaum, e de repente eles enxergam, alto da madrugada, Jesus Cristo andando sobre as águas. E eles ficam assombrados com aquilo. Vocês já conhecem a história. Jesus chama Pedro para ir na direção dele. Pedro, enquanto olhava para Cristo, ele permaneceu sobre as águas, mas quando ele desvia o seu olhar, ele afunda, e Jesus então pastoreia o coração de Pedro a respeito disso. Mas aí Jesus chega com seus discípulos em Cafarnaum, e a multidão que queria fazer dele rei e senhor sobre eles, aonde estava já? Também em Cafarnaum. Então Jesus aqui está no momento onde as pessoas estão ao redor dele, e o versículo 23 vai dizer: em verdade, Jesus dizendo, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. É muito interessante porque com esse versículo 26, Jesus mostra para aquela multidão que ele sabe qual é a intenção deles estarem atrás de Jesus. E Jesus diz para eles: vocês estão atrás de mim porque vocês estão sendo beneficiados, vocês estão alimentando da comida que eu multiplico. E será que muitas vezes nós não vamos atrás de Jesus porque nós queremos receber benesses de Jesus? Queremos tirar proveito da companhia de Jesus? E Jesus então vai pastorear o coração daquela multidão exatamente nessa direção. E eles dizem assim: mas Jesus, nos dê mais algum sinal, porque os nossos pais comeram do pão que caía do céu, do maná. Eles comeram no deserto. Qual sinal o Senhor ainda nos dá para que nós possamos entender que és o Messias? Olha que impressionante. É a mesma multidão que no dia anterior tinha comido dos pães que foram multiplicados. A incredulidade do coração daquelas pessoas. E é sobre isso que Jesus quer falar no texto que nós acabamos de ler, porque o versículo que antecede, o 36, Jesus diz assim: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Não credes. Aquelas pessoas já tinham visto Jesus, já tinham observado milagres que Jesus tinha feito entre eles, mas eles não creram. E aí, nós precisamos entender qual é a mensagem central do Evangelho. A mensagem central do Evangelho não é procurar Jesus para que Jesus nos beneficie em alguma área. A mensagem central do Evangelho é que Jesus Cristo ele veio nos buscar porque Deus resolveu fazer um pacto conosco de salvação. Deus resolveu nos salvar, e uma vez que Deus se propôs a nos salvar, Ele enviou Jesus para fazer com que nós tenhamos com Ele um vínculo inquebrável.
Eu e você temos um vínculo com Deus que é um vínculo inquebrável. E é sobre isso que o texto que nós lemos fala. O nosso vínculo com Deus não pode quebrar. Por quê? Em primeiro lugar, a iniciativa de busca é dele. Não fomos nós que buscamos a Deus, mas foi Deus quem nos buscou. Olha como começa o versículo de número 37. Porque todo aquele que o Pai me dá. Ou seja, nós fomos dados a Cristo por meio do Pai. A decisão de salvação não foi uma decisão nossa. Não foi você que em algum momento da sua vida resolveu ter um encontro com Jesus e foi até Ele. Não. O que o texto vai nos ensinar aqui no versículo 37 é que Deus, pela sua livre vontade, resolveu ir até você. Foi Deus que nos buscou. É o pastor que busca a ovelha perdida. É Ele que vem até o nosso encontro. No livro de Efésios, Paulo vai escrever que Ele fez isso antes da fundação do mundo. Essa busca de Deus por nós, ela acontece, ou ela já é programada antes mesmo do mundo ser criado. E aí, meus amados, o texto nos diz mais. O texto diz que uma vez que Deus vem nos buscar, nós não conseguimos resistir ao convite dEle. Aqueles que o Pai separou, aqueles que o Pai comprou com o sangue do Filho, essas pessoas que um dia na eternidade Deus resolveu salvar, essas pessoas não têm condições de responder negativamente ao convite da fé. E esse texto que nos diz também isso, no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá. E essa é uma ação. Todos aqueles que Deus um dia resolveu buscar, isso provocou no coração do indivíduo o desejo também de encontrar com Deus. Deus resolve buscar, e isso gera uma resposta no nosso coração. Eu quero então me encontrar com esse Deus. Provoca um desejo, uma fome por Deus. Esse desejo e essa fome por Deus, meus amados, ela não acontece em toda a população. Não é todo mundo que tem desejo por Deus. Não são todos que desejam encontrar Jesus. Não são todos que desejam ter uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Somente aqueles que o Pai desperta para que tenham através do seu Espírito. E aí, meus amados, o versículo 37 nos diz ainda mais. Existe uma ação de Cristo. Você tem a ação do Pai de buscar, você tem a nossa ação de responder positivamente ao chamado do Pai, mas você também tem uma ação de Jesus Cristo, ainda no versículo 37. Olha só, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, a Jesus. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Quando nós somos chamados por Deus, quando nós recebemos o convite de Deus para pertencer à sua família, isso só acontece por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De modo nenhum, e é bom que você grife isso, de modo nenhum, Jesus Cristo vai lançar fora aqueles pelos quais Ele deu a sua vida. Não há nenhuma possibilidade de você romper ou de você quebrar o seu relacionamento com Deus. Se você crê em Jesus Cristo, não há nada que você possa fazer agora para dizer para Ele, eu não quero mais pertencer à sua família. Esse vínculo é inquebrável, porque a iniciativa foi de Deus de trazer você para pertencer à família dEle, e de modo nenhum agora Ele vai te lançar fora. E aí talvez surja na sua mente uma pergunta, mas eu já vi tanta gente sair da igreja. Eu já vi tanta gente negando a fé depois de um tempo longo, professando que Jesus é Senhor e Salvador. Meus queridos, não faltam textos na Bíblia que vão dizer que muitos dos que congregam nunca creram. Jesus Cristo, em vários momentos do seu ministério, ele se depara com essa realidade. Pessoas que estavam em volta dele até professavam que ele era o Messias e o Salvador, mas num outro momento já não queriam mais saber dele. Na verdade, diz a palavra de Deus, esses nunca foram dele. A teologia vai nos ajudar a entender isso quando ela fala sobre a igreja visível e invisível. Essa é a igreja visível. Todos nós pertencemos à igreja visível, mas a igreja invisível, os membros dela são aqueles que realmente tiveram um encontro íntimo e pessoal com Jesus. Nós não sabemos quem eles são. Você sabe se você teve um encontro íntimo
com o nosso Senhor e Salvador. Mas a pessoa que está do seu lado não sabe se você teve. Nem a sua família tem condições de falar a respeito do seu encontro com Jesus. Ele é pessoal, ele é íntimo, é você com Deus. Mas olha, aqueles que um dia se encontraram com Cristo, esses jamais abandonarão a Jesus. Jamais abandonarão a Jesus. Ah, pastor, e aqueles que então estavam entre nós e abandonaram? Na verdade, nunca diz a palavra de Deus, foram dos nossos. O evangelho é pregado, nós temos a parábola do semeador. O evangelho é pregado e ele cai em diferentes solos, apenas em um solo fértil. Essa semente vai crescer, vai se transformar em árvore e vai dar frutos. Mas em tantas outras situações, a pessoa pode até se impressionar com o evangelho, ela pode até se encantar com tudo aquilo, mas não ter tido um encontro real com Jesus Cristo. No entanto, quando o Pai chama, é impossível você dizer não, é impossível você responder negativamente ao convite do soberano Senhor. Então, o nosso vínculo com Deus ele é inquebrável, porque é uma iniciativa de Deus, é Deus quem chama, e quando Deus chama, Jesus Cristo diz que de modo algum Ele lançará essa pessoa fora. Em segundo lugar, o nosso vínculo com Deus não quebra porque o custo foi alto. O custo foi alto. Você custou muito para Deus. Nós temos uma tendência natural de medir os nossos valores de acordo com as réguas do mundo. Nós temos uma inclinação para dizer se nós valemos ou não alguma coisa de acordo com os padrões da sociedade. E, meus amados, quando nós caímos nesse engano, nós corremos o risco de termos uma vida com autoestima baixa, nós corremos o risco de vivermos momentos de frustração, nós corremos o risco de não gostar de quem nós somos, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nem fisicamente. Quantas pessoas estão insatisfeitas consigo? E olha, um crente que se deparou com Jesus Cristo, um crente que entendeu que foi chamado pelo Pai para pertencer à família da fé, e principalmente um crente que entendeu a dimensão do sacrifício de Jesus, ele precisa medir o seu valor, não a partir daquilo que a sociedade diz que é valoroso, mas de acordo com aquilo que Deus diz a respeito de você. E aí, quando nós olhamos para a cruz, nós nos deparamos com o grande amor de Deus, derramando o sangue do seu Filho para dizer para mim e para você hoje de manhã: eu te amo, e te amo ao ponto de entregar meu único filho para resgatar você do império das trevas. Você tem muito valor para Deus, e isso é fato, isso é real, isso custou o sacrifício de Jesus. Você é importante para Deus, sim. O seu valor está exatamente no fato de você olhar para Deus e perceber nele a sua importância. Se você quer entender a sua importância, olhe para Deus e olhe para aquilo que Ele foi capaz de fazer, entregando o seu único filho para resgatar você do império das trevas para o reino de luz. Você vai reconfigurar completamente a sua autoestima, porque você vai perceber que você é alguém que Deus chamou, não só para perceber o quanto Ele te ama, mas Deus te chamou para que você experimente desse amor dEle a cada momento, a cada instante na sua vida. Foi um custo muito alto. Versículo 38, olha o que Jesus Cristo diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Não é que a vontade de Jesus seja diferente da vontade do Pai, que às vezes, ao ler esse versículo, pode dar essa impressão. Jesus queria outra coisa? Não. A vontade do Pai e a vontade do Filho, elas se coincidem, porque eles são um. Mas o que esse texto quer dizer é: o Pai elaborou um plano de salvação, Cristo concordou com esse plano, e não só concordou, como Cristo se submeteu ao plano. Essa é a ideia do texto. Jesus, ele se submete ao plano do Pai, e ele diz: olha, eu vim não para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu estou a serviço do Pai, e o Pai me enviou à terra, porque o Pai tem um propósito. Qual é o propósito do Pai? Chamar você para casa. O propósito do Pai é trazer você de novo para junto dEle. Jesus Cristo veio ao mundo, se fez um de nós, se materializou. Ele era de carne e osso, matéria,
João está combatendo uma seita daquela época, que eram os gnósticos, que diziam que Jesus não tinha matéria, porque a matéria era má, então Jesus era como um fantasma. João deixa claro já no capítulo 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a ideia aqui é do Jesus que veio, que foi enviado para uma missão, a missão de resgatar o homem. E essa missão de Jesus Cristo custou muito para ele, porque ele teve que entregar a sua vida. E todo o processo de encarnação de Jesus, o próprio fato dele se tornar gente já foi muito humilhante, porque ele é o Deus eterno, supremo, soberano, criador dos céus e da terra. Estava sentado no seu trono de glória, e ele precisa abandonar esse trono, vir a esse mundo, nascer de uma virgem, ser gerado por uma mulher. Ele se torna homem como eu e você na nossa humanidade, porque ele tem uma missão que se culmina na cruz do Calvário, para que com a sua morte e ressurreição, nós agora sejamos convidados, como filhos de Deus, a irmos para a casa do Pai, e termos agora a certeza de que nós não estamos soltos nesse mundo tão inseguro, nesse mundo de tantas variáveis, nesse mundo com tantos problemas. Para todo lado que olhamos, nós percebemos uma instabilidade insuportável. E aí Jesus Cristo vem ao mundo para dizer para mim e para você: não se preocupe, o mar está agitado, o temporal está ao seu redor, mas eu estou com você, e eu vim ao mundo para trazer você para a casa do Pai, porque só na casa do Pai que nós temos proteção, amparo e segurança. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, e é bonito isso, a ideia da vontade do Pai. Para quê? Para você apagar da sua mente a ideia de um Deus malvado, de um Deus que quer só punir. A vontade do Pai é trazer você de volta para a casa dele. E o texto repete isso tanto no verso 38 como no verso 39. A vontade do Pai. O Pai queria, o Pai quis, o Pai entendeu que esse era um plano que estava no seu coração e ele iria concretizá-lo através de Jesus Cristo. Jesus vem para cumprir uma promessa que traspassa todo o Antigo Testamento. Todas as folhas do Antigo Testamento estão apontando para Jesus, o Cordeiro de Deus que viria, o Messias, o Salvador, a promessa do Senhor. Ela se cumpre no ápice histórico, no momento em que Jesus Cristo se manifesta para pagar um alto preço. Jesus vem ao mundo para rasgar a minha e a sua dívida. Nós nascemos no pecado, nós nascemos na iniquidade, nós nascemos rebeldes contra Deus, e Jesus Cristo vem para cumprir um plano do Pai, mas Jesus Cristo vem também para cumprir esse plano, rasgar uma dívida que nós tínhamos com Deus, e agora nós somos recolhidos para vivermos eternamente com Ele. Deus manifesta o seu querer, e Jesus se dispõe a pagar o preço. Jesus Cristo vem ao mundo para nos dar a vida e vida eterna. Em terceiro e último lugar, o nosso vínculo com Deus não quebra, porque a vontade dele prevalece. Se você quiser abandonar Jesus, você não vai conseguir, porque é a vontade de Deus que prevalece. E não há razões para você querer abandonar quem tanto te ama. Não há razões para você querer sair de um lugar tão confortável, de um lugar onde você experimentou de uma graça que inunda todo o seu ser. Um lugar onde você a cada dia tem a plena convicção de que é pastoreado pelo Supremo Pastor de nossas almas. E o texto vai nos ensinar no versículo de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a vontade do Pai? Jesus deixa claro. A vontade do Pai é que nenhum se perca e nenhum vai se perder. Por intermédio de Cristo, cada crente agora tem que estar convicto da sua ressurreição. Versículo 40 vai trabalhar esse tema da ressurreição, e o 39 também. Nós somos um povo ressurreto. A nossa vida não se limita às variáveis desse tempo. Nós não estamos presos aos anos que viveremos aqui. Pelo contrário, Jesus nos chama para uma outra dimensão. Falamos sobre isso no domingo passado. Nós agora vivemos na dimensão do eterno. E tudo na nossa vida precisa girar na dimensão do eterno. Nós fomos chamados por Deus para vivermos com Ele por toda a eternidade. Estamos aqui por um breve tempo e vai passar. E com Cristo viveremos
por toda a eternidade, porque com a sua ressurreição, Ele garante a nossa ressurreição. Essa é a ideia do texto. Jesus Cristo vem para nos convidar a entender toda a nossa realidade a partir de uma perspectiva eterna. E é isso que Ele está tentando dizer para aquela multidão que não consegue entender, aquela multidão quer resolver o problema do momento. E eu sei que muitos aqui também querem resolver um monte de problema no momento. Amanhã é segunda-feira. E Jesus vai te ajudar a resolver os seus problemas do momento. Aquela multidão estava com fome e Jesus deu pão. Aquela multidão queria sair do governo do Império Romano e eles queriam um rei, para aquela geração, para aquele momento. E Jesus insiste dizendo para eles, a mensagem que eu tenho para vocês não se limita a essa realidade aqui. Fala-se de uma realidade muito maior, e vocês precisam abrir os seus olhos para entendê-la. E a realidade de Jesus é a realidade do alto, é a realidade do eterno. E quando nós avaliamos a nossa vida a partir dessa realidade, nós percebemos o que Deus pretende fazer conosco. E o que Deus pretende fazer conosco é que nós assimilemos o máximo possível deste conteúdo eterno, para que suportemos as adversidades do tempo presente. Alimentados pela eternidade, alimentados pela ressurreição, nós temos condições de resolver os dilemas do dia a dia com muito mais facilidade e tranquilidade, entendendo que se Ele resolveu um problema muito maior, que era a nossa morte, Ele também estará conosco para resolver os problemas da empresa, os problemas do trabalho, os problemas da minha casa, os problemas do meu dia a dia, porque Ele me ama tanto que Ele foi capaz de enviar o seu único filho. Se Ele fez isso por mim, certamente Ele vai cuidar de mim em todas as áreas da vida. Creia nisso, porque foi assim que viveram os santos nessa terra. Creia nisso, porque crendo você terá muito mais facilidade para enfrentar as adversidades que te cercam. E Jesus Cristo, para enfatizar essa segurança que nós temos através da sua vinda, através da sua obra, no capítulo 10, eu convido você para passar algumas folhas adiante, no capítulo 10 de João, do verso 27 ao 30, João, capítulo 10, do verso 27 ao verso 30. Olha o que Jesus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, porque eu e o Pai somos um. Meu querido irmão e minha querida irmã, você está guardado nas mãos de Cristo, e das mãos de Cristo ninguém pode te tirar. Talvez isso não gerou muita segurança para o seu coração? Jesus enfatiza: vocês estão guardados na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode tirar vocês. Opa, então eu estou guardado na mão do Pai e na mão do Filho? É exatamente essa a ideia do texto. E Jesus termina no versículo 30 dizendo: porque eu e o Pai somos um. Imagine a mão de Deus. Você está na palma de Deus. Deus fecha a mão dele. Deus coloca a mão dele. E nem o diabo, e nem esse país maluco, e nem essa liderança política louca que nós temos, e nem as impunidades que nos cercam, nem o mal, ninguém é capaz de penetrar a mão de Deus para tocar em nós. Jesus pagou caro para que isso acontecesse. Isso foi um plano do Pai na eternidade, e a vontade dele é essa, e a vontade dele prevalece. Você está guardado nas mãos do Pai. Você tem uma aliança com Deus que é inquebrável. Deus trouxe você para a casa dele, e ele está no barco. A tempestade está grande lá fora, mas Jesus diz para os discípulos: homens de pequena fé, eu estou no barco.
Jesus está nos barcos das nossas vidas. As coisas estão complicadas, absurdos, a cada dia mais estarrecedores. Essa semana saiu no site G1 da Globo.com que 2 pessoas subiram com um pedido lá na Suprema Corte, lá no Tribunal Superior deles, para que a Alemanha liberasse a relação sexual com o animal. E aí foi noticiado para nós que os juízes reprovaram. Que maravilha, que susto. É o que nós temos aí fora. Esse é o cardápio do mundo. Essas são as propostas dessa geração. Mas eu e você fomos chamados para uma vida de santidade, porque temos um Deus santo, que deixou para nós normas e regras para nos proteger do mal. Jesus Cristo cuida de você. Diante de tantos absurdos que nos cercam, Jesus Cristo é o nosso porto seguro. E Ele supre, não só o maná para o dia, não só o pão que nós comeremos ao sairmos daqui hoje, é suprimento de Deus, mas mais do que isso, Ele supre a nossa fome espiritual. Ele mata a nossa sede de existência, porque nele nós encontramos o sentido da nossa vida. E a aliança, o vínculo que nós temos com Ele é inquebrável. Isso precisa gerar segurança no seu coração. Eu quero concluir dizendo, tem muita coisa, muita impunidade, muitos absurdos em volta de nós. Estamos sujeitos a uma infinitude de variáveis. Muita coisa pode dar errado. Estava conversando com o pastor Duzi antes do culto. Não tem por que o nosso corpo está funcionando bem. É muito fácil dar errado, não é? É muito simples, por um nada pode tudo complicar. Mas Deus tem nos preservado com saúde. Deus tem cuidado dos nossos filhos. Deus tem sustentado a nossa casa. Deus tem nos protegido num mundo tão inseguro. E por isso nós descansamos nas suas mãos. Nós relaxamos o nosso coração, como crianças, como bebês, indefesos, mas que descansam tranquilamente no colo dos seus pais. Assim nós descansamos nos braços de Deus, porque na sua mão nós estamos seguros. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Provavelmente nós temos nesse lugar hoje 2 tipos de pessoas. Talvez você entrou aqui pertencendo ao primeiro grupo. Pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui porque foi convidado, ou já vem aqui há algum tempo, mas não tem a convicção plena no coração de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Meu convite para você, se o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, se você ouve espiritualmente a voz do Pai dizendo, vem para casa, responda positivamente a essa voz, porque você vai experimentar de um vínculo inquebrável, de uma proteção que esse mundo não pode te dar, de uma segurança e de uma paz que excede a todo entendimento. Se Deus está te chamando, talvez hoje seja o dia de você dizer, Pai, estou indo para casa. Aqueles que já creem em Jesus como Senhor e Salvador, o convite é outro. O convite é, descansem no Senhor. Tranquilizem no Senhor. Percebam que Deus está com a sua poderosa mão, com o seu braço forte, guiando a sua vida, livrando você do mal e sustentando os seus passos. Mesmo diante de tanta agitação, de tanta turbulência, creia que é Ele quem protege, guarda e livra você. Querido Deus, o Senhor nos conhece e sabe que o nosso coração é vacilante, o nosso coração é oscilante, o nosso coração, Deus, tende a desacreditar, tende a desconfiar, tende a temer. Que o Teu Santo Espírito nos anime, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, que o Teu Santo Espírito nos fale, com a Tua palavra, através da oração, de que temos o Deus Todo-Poderoso conosco.
nosso Pai querido, que enviou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz e estabelecer um vínculo com o seu povo, que é inquebrável. Ó Deus, não há nada que nós possamos fazer que vai nos distanciar de Ti. Até porque nós não queremos fazer outra coisa senão estar perto do Senhor e fazer aquilo que Te agrada. Que isso seja, de fato, a realidade dos nossos corações, corações que Te amam sobre todas as coisas. Nos ajude, Deus, a confiar em Ti e a viver para o Senhor, e a depender do Senhor, e a crer que o Senhor vai prover todas as nossas necessidades. Oramos, seguros de que o Senhor cuida de nós, no nome de Jesus. Amém.